No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma pessoa que estava com as asas quebradas, mas lutando para consertá-las. Ele disse: "Não sei aonde estou indo, só sei que não estou perdido." Essa leitura foi um verdadeiro mergulho na alma ferida de um dos maiores músicos, compositores e intérpretes da música brasileira. Eu tô falando do Renato Russo Manfredini Júnior. Hoje eu vou falar do livro Só por Hoje e para Sempre, do Renato Russo, mas essa obra ela vai muito além do músico. Ela adentra de fato no âmago do Renato Russo, pessoa. E eu preciso começar a falar do texto de abertura desse livro, intitulado O Homem por Trás do Mito. É um texto escrito pelo Giuliano Manfredini, filho do Renato Russo. O texto começa assim: "Meu convívio com meu pai foi breve, mas intenso. Poucos anos que equivalem a séculos. Maior, só a saudade. Desse período guardo uma imagem forte. O meu pai sentado à mesa, no sofá, ou numa poltrona, preenchendo cadernos e cadernos com sua letra miúda e metódica. Um dia, intrigado, eu perguntei: pai, por que você escreve tanto? Porque nos próximos 50 anos, Juliano, as pessoas poderão saber o que eu sinto e penso hoje, respondeu ele." Tô toda arrepiada. Criança, não poderia entender o que hoje compreendo com nitidez. Renato Russo escrevia para a posteridade, para a história, visionário que era. Indiferente ao presente e ao seu determinismo biológico, o meu pai dialogava com o futuro, de forma transcendental e mágica, coisa de gênio. Passados quase 20 anos desde a morte de Renato Russo, seu desejo começa a tomar forma com a publicação deste volume. Trata-se do primeiro de uma série de livros que reuniam diários, poemas, letras, obras de ficção e desenhos que meu pai deixou como legado para os fãs e para todos os que queiram entender a dinâmica criativa de um artista multimídia, perfeccionista e brilhante. Só por Hoje e para Sempre é o diário escrito por ele durante a internação. Não vou ler mais, vocês vão ter que ficar curiosos. Eu li só um trechinho desse texto de abertura, mas assim que eu iniciei a leitura, esse texto me emocionou tanto. Eu me vejo relendo esse texto e mais uma vez ficando emocionada. Porque o Renato Russo, ele marcou uma geração. E eu me lembro que assim que eu publiquei no Instagram, que eu havia concluído a leitura desse livro, uma pessoa comentou e disse que ficava um pouco receosa com relação à publicação, porque ela pensava que o Renato não gostaria de ter publicado esse livro. Vocês vão entender mais pra frente por quê. E eu respondi dizendo que eu também tive a mesma impressão no começo. Mas enfim, depois de ter lido esse texto de abertura e todo o desenvolver, né, todo o decorrer desse processo de recuperação do Renato, eu ouso arriscar de que talvez ele gostaria sim que esse texto fosse publicado por uma série de motivos, mas um deles é porque ele admitiu a sua fraqueza e ele estava buscando uma nova vida, ele estava se reencontrando. E para ele, que era um artista visionário, talvez compartilhar isso com seus fãs e com o seu público fosse algo importante. Como eu havia dito agora há pouco, essa obra a gente vai além do Renato Russo, artista. Aqui nós temos o relato de 29 dias em que o Renato Russo esteve internado na clínica de reabilitação Vila Serena, no Rio de Janeiro, e para tentar se desvencilhar do álcool, das drogas, dos tranquilizantes, e era uma tentativa de se redescobrir, de se conhecer de verdade. O Renato se internou em 93 por orientação do seu analista, porque esse período foi quando ele chegou no fundo do poço.
E nessa clínica Vila Serena, o Renato fazia uma série de atividades dinâmicas, eles assistiam vídeos, davam seus depoimentos, e uma das atividades era responder um formulário. E são essas respostas que deram formato a esse livro. Então aqui nós temos um compilado de relatos e depoimentos do Renato Russo enquanto ele esteve internado na clínica. Então, as respostas do Renato se transformaram nesse livro, que inclusive nós temos a informação aqui de que é um diário do recomeço. Então, é realmente um diário do recomeço. Aqui eu percebo um Renato Russo muito depressivo, introspectivo, com muito remorso. Ele conta várias histórias, tanto do âmbito profissional como pessoal, em que ele cita algumas pessoas. É importante falar com relação às pessoas que aqui nós não temos nomes das pessoas. Eles colocaram como iniciais para manter, né, o sigilo dessas pessoas. E aqui a gente percebe esse Renato que está extremamente triste por toda a história que ele construiu, mas muito disposto a mudar. E esse é o ponto que mais mexeu comigo durante essa leitura. O Renato queria mudar. Ele estava realmente disposto a olhar para dentro, ele estava admitindo os seus defeitos, admitindo as suas fraquezas, tudo de ruim que ele fez para si mesmo e que acabou, às vezes, afastando as pessoas que estavam à sua volta. Então eu vejo um Renato muito sincero, que admitiu as suas fraquezas nesses depoimentos. Então, ele não estava ali simplesmente por estar obrigado pela família, não. Ele estava ali por vontade. E aqui a gente percebe um Renato frágil, carente e ao mesmo tempo explosivo, imediatista, que não pensava, que vomitava em cima das pessoas as suas falas e machucava e elas se afastavam. E aí, depois dessas brigas com essas pessoas, ele se afogava em heroína, cocaína, tranquilizantes. Ele fala também da sua compulsão por sexo. Então a gente percebe ele completamente perdido e entrando em um labirinto de terror. Então, por isso que é um livro muito denso, porque ao ler esses relatos, você se sente ali, você consegue sentir, de fato, aquele sentimento, sabe, em que ele se encontrava e que ele sentia e que ele vivia. A gente acompanha duas fases do Renato nesse livro. A fase em que ele está na clínica e que ele busca conviver, aprender com as pessoas à sua volta, que ele busca ser assertivo e que ele quer mudar, né? Ele quer aprender alguma coisa e ao mesmo tempo ele faz essas retomadas ao passado negro, porque a gente tende a olhar para ele só como um artista que, enfim, aquele boom, palco, não sei o que, uou! E aqui a gente mostra os bastidores, aqui a gente consegue enxergar os bastidores do Renato, quer dizer, depois que ele saía do palco e o que ele realmente sentia, o que ele realmente vivia e o que ele foi construindo para si mesmo. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa edição. Essa é uma edição muito bonita da Companhia das Letras. Gente, eu tô sem espelho atrás, então não sei se vou conseguir focar e mostrar bem, mas é uma edição muito bonita, muito, muito bem feita. A gente tem orelha, né, porque pra mim orelha é essencial em um livro, folhinhas amarelas, que também muito me apetece. E uma coisa que eu acho legal, em alguns trechos, eles mantiveram a letra do Renato. E aqui, olha, nós temos também acesso ao plano de tratamento dele. Tem alguns trechinhos em destaque ao longo do texto, tá vendo? Então, às vezes eles colocam essas páginas em azul e destacam algo que ele tem escrito e destacam com a própria letra do Renato. Eu gostei muito da edição. É um livro que tem 167 páginas. No final, nós temos também algumas notas que foram inseridas na edição, tanto com relação às siglas que o Renato usa,
Às vezes ele coloca algumas siglas do grupo de apoio, como também referências a algumas obras dele. Temos uma outra lista de obras e artistas citados. Tem muita referência à literatura, a filme, enfim. É um livro... deixa eu mostrar a contracapa. Ficou uma edição muito, muito caprichada. Parabéns, Dona Companhia das Letras, que sempre dá um show, né? E eu quero deixar a dica de um CD, um disco que foi lançado 6 meses depois em que o Renato esteve na Vila Serena, que é o Descobrimento do Brasil, porque é um CD em que a gente consegue perceber, de fato, o que o Renato viveu naquele período e essa tentativa de resgatar sua alma. Eu preciso contar uma informação, assim, é um plus, é um extra para esse vídeo. Que eu sempre fui muito fã do Renato Russo, nunca tive CDs, enfim, acho que eu tenho um CD do Renato, nunca fui de ter muitos CDs, até porque na época em que eu ouvia ele, a gente não tinha a melhor condição financeira do mundo, né? Mas eu sempre gostei muito de ouvir as músicas dele, eu tinha fita em que eu gravava quando passava no rádio, e, enfim. Mas eu era tão fã do Renato que na minha época, na minha 8ª série, na antiga 8ª série, porque na época não tinha 9º ano, equivaleria hoje ao nosso 9º ano, na época a gente fazia camisa de formandos, hoje é só no 3º ano mais que os meninos fazem, né? Naquela época a gente fazia muito no 8º ano. E aí a gente colocava a lista dos nomes das pessoas da sala e embaixo colocava o apelido. Gente, uma pena que eu não tô com essa camisa aqui, tá na casa da minha mãe. Adivinhe só qual que foi o meu apelido. Tem uma relação, ó, com o Renato Russo. O meu apelido que tava na camisa, se aí tem algum colega que estudou comigo que tá assistindo esse vídeo, deixa nos comentários se lembra. E pega lá sua camisa e olha. Gente, meu apelido foi Legionária, porque era o nome dado aos fãs do Legião Urbana. Então, Legião Urbana, muito amor, muito amor. É isso, eu não vou falar muito. Não preciso nem dizer que é um livro que eu amei por ser fã, mas eu acho que não é um livro só para fãs, é um livro para pessoas curiosas, que tenham interesse em saber um pouquinho dessa vida e acompanhar uma pessoa em reabilitação, nessa tentativa de mudança, enfim. Recomendo demais. Primeira resenha do ano, ó, muito especial. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aí o que vocês acham, se já leram o livro, se ficaram curiosos para ler. É um lançamento de 2015, acho que eu não falei isso. Me sigam nas redes sociais, eu sou Nina e suas letras em todas elas. Facebook, Instagram, Snapchat. Um beijo e até a próxima.